deixar a célebre frase para o meu mentor, apóstolo Jefferson, no último dia da festa. Acho que a gente já pode falar o último dia só hoje à noite. Mas nesse ritmo de conclusão e despedida, eu quero fazer algumas considerações, visto ser a minha última participação. Agradecer a Deus pela vida de vocês, apóstolo William, Leonardo, pastora Graça, um casal apostólico gracioso, me recebeu aqui com muito amor, com muita honra, e eu estou com o coração profundamente agradecido e me sinto muito honrado pelo Senhor, pela deferência do meu nome, para fazer parte deste time de alta periculosidade, apóstolo Jefferson Neto e pastor Diego Neto. Dose dupla, é o ano da abundante graça mesmo, né? Vem pai e filho numa conferência assim, só o apóstolo William Leonardo que tem essa graça de ter acessos poderosos, não é? Ele sabe de coisas de São João do Meriti que, se calhar, como diz o bom português, se calhar, nem o prefeito da cidade sabe. É verdade. Me recebeu com muito amor e carinho. Eu não vou dizer que me trataram como anjo, porque eles me deixaram dormir e comer. E anjo não dorme e não come. E eu comi fartamente, estou a comer fartamente e dormi muito bem hospedado ali na casa deles, sendo recebido no jardim recluso deles. No lugar de intimidade deles. E você sabe que convidar para ir para a sua casa são os mais próximos. E na sua cozinha, então o nível de intimidade está elevado. Eu me sinto nesse nível de intimidade elevada. Glória a Deus. Depois da mensagem ontem, do pastor Diego, eu fui rever alguns conceitos meus, né? Parar de abrir gaveta da cozinha, parar de abrir geladeira, porque eu já comecei a me sentir dentro da casa ali, parte da família, né? Agradecer também a preciosa Bel, que me cedeu com muito amor e carinho lá as dependências dela. Ah, tá aí. Deus te abençoe. Agradecer a Deus por cada um de vocês, o gesto, o amor, o carinho com que nos acolheu aqui. Agradecer os intercessores dessa casa. Desde quando eu estava ainda em Portugal, eu recebia diariamente áudios de oração, de ministração de bênção, de palavra profética sobre a minha vida, cobertura de oração sobre mim, sobre a minha família, sobre a igreja, intercessões poderosas. E eu sou muito grato ao Senhor por esse gesto de vocês, por essa entrega de vocês. E não parem de fazer isto, porque é uma bênção para as nossas vidas. Vocês colocam fogo na nossa vida, não é? Quando nós recebemos cada uma dessas ministrações. Então, muito grato ao Senhor. Grato ao Senhor por essa equipe linda da mídia também, que tem um cuidado de mandar a mensagem. Pastor, qual que é a versão que o senhor vai pregar, que o senhor vai ler? Tem algum banner? Vocês são muito preciosos. Vocês realmente representam os pastores de vocês, a cobertura espiritual de vocês. Vocês reproduzem essa visão. Isto é muito poderoso, né? E é o que faz de vocês quem vocês são. Betel é o que é porque são todos vocês. Diga comigo, somos quem somos? Porque somos todos nós. Nunca é sobre uma pessoa só. Nunca é sobre uma pessoa só. Por isso que é importante vocês entenderem as palavras de comando e as santas convocações. Porque o apóstolo e a pastora Graça, por mais cheios de graça de Deus que eles são, mas eles não fariam sozinhos. Eles só estão fazendo o que estão fazendo porque somos todos nós. Diga assim, Betel, somos todos nós. Somos o que somos, porque somos todos nós. Vocês têm aí a foto da minha família? Segundo o meu amado, é o Flávio, né? Fábio? Flávio. Acho que estava aí nos arquivos, está aí? Muito bem. Essa é a minha linda família. Minha linda esposa, que nessa hora deve estar na telinha. Posso mandar um beijinho para ela aqui? Posso? Cadê a câmera? Por favor, vocês aplaudam, assim, Aplauda.
Olha. Tô chegando, hein? Te prepara, vá. Dona da minha vida, dona do meu coração. Eu falo, meus corações, é porque... Dona dos meus dias, dona do meu coração, como diz os portugueses. Sim, senhora. Casado há 28 anos, vivemos uma linda história de amor. Não é uma história perfeita, mas é uma história muito feliz. Temos 2 filhos. Ontem eu fui profundamente mexido e tocado com a mensagem do pastor Diego. Ele mexeu em um ponto que talvez ele nem sabia, mas mexeu muito comigo. Minha primeira filha, ela é adotada. Ela foi gerada no coração e foi uma... Eu não vou dizer para vocês que foi uma surpresa, porque 15 dias antes dela chegar, Deus me deu uma visão. Eu sonhei com a mãe biológica dela. Eu sonhei com a forma como foi o parto dela. E você pergunta, você estava querendo adotar, pastor? Não, a gente não tinha esse projeto. Nós não tínhamos esse projeto. Eu estava numa semana de jejum e busca, eu e um amigo meu de oração. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem amigo de oração? Você sabe qual é o codinome de um amigo de oração? É amigo de poder. Aquela pessoa que quando você se junta com ela... Aí, ó, alguém já apontou isso. Eita Deus. Quando você se junta com ela, é carga pesada. É fechamento, meu irmão. Não tem para ninguém. Porque você ora e ele diz amém. As promessas são do Senhor. O sim é de Jesus. Mas o amém é da igreja. Diga isso aqui comigo, que você precisa pegar em seu coração. As promessas são de Deus. O sim é de Jesus. Mas o amém é da igreja. Quem tem um companheiro de oração, levanta a mão para o céu e dá uma rajada de glória. Porque é ele que sela o negócio. É ele que traz do céu para a terra. E eu tinha esse colega meu de oração, o Senhor o levou. Mas arrumei outro, porque eu não fico sem não. Eu quero alguém para dizer amém na minha vida, para as promessas de Deus. E eu falei com ele. Resultado é que com 15 dias depois, eu estou chegando à reunião de obreiros lá em Belo Horizonte. E minha esposa me dá uma notícia de que uma pessoa que nós evangelizávamos, que nós estávamos investindo muito na vida dela, para a salvação dela, e não sabíamos da gravidez dela, não tínhamos noção disso. Ela tinha ganhado o neném e disse que aquela criança ela ia dar para nós. Rebeca Stephanie Lira Peixoto. Aquela que nós escolhemos pelo coração. E hoje nos deu mais um filho, Douglas, o genro. Você vai acostumar a falar isso, viu, apóstolo? Eu estou de olho em você. Repara como é que ele fala. É o que casou com a minha filha. Isso vai mudar daqui uns dias. Meu genrão, meu filhão, porque eu fiz cara de matador para ele. Hoje o cara tem meu coração. É brincadeira. Chega, deita no sofá, abre as pernas. É um outro homem que está lá em casa, mas para mim está tudo bem, está tudo certo. Sogrão, e aí, intimidade. Às vezes nem o filho, rapaz, e eles são espaçosos, rapaz. Eles não levam só a filha, não. Quer ver bom quando eles fazem isso aqui, ó. Começa a dar já a nossa segunda geração e começa a mostrar os nossos netinhos. Aí é que eles ganham espaço, porque eles sabem que o coração da gente fica preso. Porque o que é neto? Quem tem neto aqui? Olha só. Neto é a sobremesa da vida. Dá um sabor maravilhoso para a vida. Então a Rebeca me trouxe o Douglas, o Noah. Ontem eu fui mesmo provocado pelo pastor Diego. Aliás, quem não foi, né? Quem estava aqui ontem à noite? O que é isso, São João do Meriti? O céu ficou baixinho, é ou não é? E ele disse que o Noah é uma calmaria, que o Noah é não sei o que. Eu falei, meu Deus, passa essa unção pro Noah lá de casa, porque o meu é terremoto. O meu veio do Pentecoste. E a Chloe,
A Chloe, meu Deus, o Noah é a avó, tudo Noah é a avó. Mas a Chloe tem um chamego comigo. Ela um aninho, não fala ainda, mas ela pode estar ali, ó, se alimentando no restaurantezinho dela, da mamãe. Mas quando ela ouve minha voz, ela solta aquele restaurante assim e fica me procurando com os olhinhos e olhando para mim, já joga os bracinhos para mim. Aí, minha irmã, você dá tudo. E o Samuel, irmãos, 14 anos de idade. Se ele tivesse aqui ontem, quem ia vir aqui para mostrar que, não, ontem, não, anteontem, que o pastor Diego pregou e falou sobre a nossa estatura. Não sei porque ele mexe nesses assuntos. Tomar água. Vou tomar água, porque minha garganta até fica seca. Mas ele é um exímio pregador. Vocês se deram conta disso, não deram? Viu como é que ele terminou essa mensagem esquisita, falando de tamanho, de gente alta, de gente baixa? Quando se senta à mesa, tudo se nivela. Você sabe como que eu me senti naquela pregação, pastor Diego? Nem foi grandão, eu me senti igual Mefibosete. O camarada era aleijado, rapaz, deficiente, e por um acidente. Mas ele era convidado para sentar na mesa do rei. E quando ele assentava ali, ninguém via mais o defeito dele, porque o defeito dele estava encoberto. A mesa de Deus encobre os nossos defeitos. Tem uma toalha da graça que tampa tudo. Dá para levantar a mão e dar um glória para Jesus? Eu agora só vou falar com meu filho assentado na mesa, viu, pastor Diego? Que eu fico com o pescoço doendo olhando para ele. O cara já está com 1,80 m, com 14 anos de idade. Ele é grande igual o pai. O quê? Você não esperou terminar de falar igual o pai do céu. O pai do céu é grande. Samuel, desde os 8 anos de idade. Samuel serve ao Senhor ministrando no teclado, na adoração. Samuel foi uma promessa de Deus na nossa vida. Eu e a minha esposa tivemos 3 perdas. Nos custaram, nos doeram muito. Nós estávamos servindo no altar e nós não entendíamos por que, Senhor. Não tem coisas que acontecem na sua vida que você não entende. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu pago um preço, eu busco. Por que está acontecendo comigo? Isso é só com o pastor Valdirão ou já aconteceu com mais alguém também? Deixa eu te dizer uma coisa, a oração em jejum não é moeda de troca. Tem alguém aqui? Oração em jejum não é moeda de troca. Coisas que vão acontecer mesmo. E tem que acontecer. Porque são processos que vai te levar ao teu propósito final. Por favor, fala para quem está do seu lado aí, deixa eu falar para esse jovem bonito aqui. Não foque no seu processo. Fique de olho no seu propósito. Seu chamado é com base no propósito. O processo, meu irmão, é o meio pelo qual você vai chegar lá. E aguenta e suporta e crê que vai doer menos. Você não pode quebrar e nem pular etapas na sua vida. Então, meus amados, essa é a minha família. E eu sou grato a Deus pelo presente que Deus me deu. E eu queria que você se alegrasse comigo aplaudindo Jesus. Porque depois da minha salvação, meu maior presente, meu maior ministério, esta linda casa e família que está em crescimento, que Samuel, se Jesus não voltar, ainda vai me dar mais uma filha e mais netos para a glória de Deus. Palavra da Fé Church em Cascais. Vi vários irmãos conectados hoje, deixando palavra de amor e carinho. Love you all. Estou com muita saudade de vocês, mas feliz que vocês estão firmes aí, militando no Senhor. Eu gostaria hoje, nessa minha participação, de meditar com você em um texto que fez muito sentido para a minha vida, para o meu ministério e para a realidade do que nós vivemos hoje. Hoje, eu fico ouvindo o apóstolo William e eu fico assim, pensando, meu Deus do céu, é muita semelhança.
que nós temos. Houve uma fase da minha vida ministerial, e não faz muito tempo, antes do encontro com o Senhor, através de tudo aquilo que o apóstolo Jefferson Neto derramou na nossa vida lá em Portugal, que a nossa igreja era uma igreja bonita, uma igreja bacaninha, uma igreja decente, uma mensagem dentro das linhas da hermenêutica, povo feliz, uma igreja decente. Trabalhava com família, trabalhava focado nas faixas etárias. Mas nós tínhamos um problema. Qual que era o problema? Era uma igreja normal. Ah, isso é problema, pastor? É um grande problema ser uma igreja normal. É um grande problema. Porque uma igreja normal é uma igreja que vive movida pelo natural. Uma igreja normal é uma igreja que cumpre uma liturgia, um sistema. Irmãos, o problema da igreja não é demônio. O demônio foi vencido na cruz. O problema da igreja é a sistematização da adoração. Porque aí não tem mais adoração. Aí tem uma coisa emplastificada. Nós fomos no projeto Obadias, voltando de lá. Eu não sei se foi naquele terrível posto da Grau. Que os pastores compraram uma pamonha, porque eu gosto muito de pamonha. Foi lá, não foi? Olha que coisa. A pamonha toda envolta com palha de milho. Quem gosta de pamonha aqui? Eu amo. Quando a gente abre a pamonha está toda envolvida com plástico. Eu disse, mas menino, que negócio é esse aqui? Igreja natural é uma igreja sistematizada, que tem uma adoração emplastificada. Pamonha é saborosa, mas quando esquentou aquela pamonha que eu fui comer, eu não senti sabor de nada. Parece que eu estava comendo isopor, rapaz. Espidingando do inferno, sai em nome de Jesus. Sai pra lá, Satanás. Eu saio de Portugal que não tem pamonha para vir aqui para comer pamonha plastificada. Me perdoe, mas eu nem quis saber de comer mais aquele negócio. Falei, sai pra lá. Eu me respeito. O que é isso? Eu não tenho nada falsificado na minha vida. Vou eu comer esse negócio em plastificado. Irmão, não dá para ter uma adoração mecânica. Não dá para ter uma adoração cantando alma, trazendo o homem para o centro. É o que esse ministério de louvor faz aqui. Quando começa a dedilhar, a glória de Deus vem. Por quê? Porque tem adoração em espírito e em verdade. Porque não é uma igreja sistematizada, mas é uma igreja batizada com fogo do Espírito. É uma igreja sobrenatural. Então, olha como é que eu era, rapaz. Aliás, eu me tornei, porque eu não era assim. Eu não me dei conta, mas eu me tornei. Eu pregava. O texto. E eu não fazia apelo. Eu estava focado em entregar toda a construção do sermão. Vocês não iam ver Valdirão fazer nunca da maneira como eu estou fazendo agora. A ministração da quinta-feira. Mas o profético chegou na minha vida. Você sabe o que é o profético? Sabe? O que é o profético? A gente fala do profético, conferência profética, unção profética. O que é o profético? Diga comigo, profético. Tem alguém aqui que não acordou ainda direito? Levanta a mão e diz glória. Outra vez. De novo. Diga, o profético é dar voz ao pensamento de Deus. Traga alguma coisa do céu para a terra. Traga o que está na mente de Deus. Traga
Traga o que está na concepção do ser interior de Deus, verbalizado na tua boca, e libera sobre a vida de alguém. Diz para um homem que a chance dele de ser prefeito estava em terceiro lugar na pesquisa, e diz: você vai ser prefeito de São João do Meriti, porque Deus me mostrou isso. A circunstância parecia contrária, mas alguém deu pensamento, alguém deu voz àquilo que Deus estava trazendo para esta cidade. Seja profético na tua vida, na tua família, na tua igreja e na tua comunidade. O profeta chegou na minha vida. Eu pregava e não fazia apelo. Sabe o que eu dizia? Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Então, alguém quiser aceitar Jesus, vem cá, me procura, me chama. Eu oro por essa pessoa. Aconteceu algumas vezes, sim. Mas um dia aconteceu algo que me quebrou no meio. A pessoa disse assim: pastor, eu vim aqui, eu saí de casa desejoso de aceitar Jesus. Eu fui muito tocado aqui. Eu vim pelo caminho assistindo a live. Eu fui muito tocado aqui. Eu cheguei, eu esperei fazer o apelo, mas o senhor não fez o apelo. Eu estava indo embora assim, choroso. Aí o irmão me cercou lá fora da igreja. Por que você está indo? Você não quer uma oração? Não, eu oro por você, você está bem? Não, eu vim para aceitar Jesus, mas aqui o pastor não fez o apelo. Não, vamos lá dentro, eu vou levar você agora, o pastor ora por você. Aí levou, eu orei por ele, chama Arnaldo. Orei por ele, ele voltou para Jesus, ele estava quebrantado, né? Depois começou a fazer o seminário lá na nossa igreja. E eu disse assim: Senhor, tem alguma coisa que não está funcionando. Tem alguma coisa que não está funcionando. Passado alguns meses, aprova o Senhor levar o apóstolo Jefferson na nossa igreja, e nós fomos reativados pelo Senhor. Aí eu entendi algumas coisas. Isso é engraçado. O Espírito Santo está aqui, tá? Mas o apóstolo veio aqui e veio com o Espírito Santo também. Por que nós já não estávamos nesse caldeirão, nessa ebulição toda de fogo? É porque você fica nessa ideia que é o Espírito Santo que convence, e é uma verdade, é o Espírito Santo que convence. Mas Deus deixou a igreja aqui na terra para dar voz ao pensamento dele. Deus deixou você aqui na terra para ser boca dele. Ou seja, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a sua vida para ativar outras vidas. O que está acontecendo aqui na conferência do avivamento já para o Brasil? É Deus usando uma igreja numa cidade pequena, talvez a cidade menos relevante do Rio de Janeiro, mas na eternidade de Deus é a cidade escolhida, o lugar escolhido, o ministério Betel, para ser uma voz profética, para dar eco ao pensamento de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu não só falo rápido, eu não só sou agitadinho para lá e para cá. Quando Deus fala comigo, eu pego rápido. Tem muita gente que está com preguiça, que está com lentidão espiritual. Que tem horas, isso é na palavra da fé, eu falei: irmãos, se você não começar a mover mais rápido, eu vou arrumar um par de patins, vou colocar debaixo do teu pé, para tu começar a deslizar nesse negócio. Tu está muito devagar, meu irmão. Deus está falando, o céu está movendo, a glória está descendo, e você está aí parecendo, não sei se vou ou se fico. Come on. Quando eu entendi o que Deus estava falando, irmãos, uma chave virou. Uma chave virou. Deus não te dá chave para você ficar pendurando aí no chaveiro, ficar com aquele bando de chave ali, parecendo... Não vou nem falar o quê. Mas eu vou falar. Lá no interior de onde eu vim, que eu sou da roça, eu vim, rapaz, era comum chegar lá uns cavalos lá no vilarejo, cheio daquele... Cheio daquele sininho tocando e tal. A gente sabia, lá veio o cavalo cigano. Aí tem gente que anda com aquela pinca de chave. Você está orando e aquele caminhando no meio da igreja. Aquela coisa irritante. Não, meu irmão, para que a gente quer chave? Não é para fazer irritação. A gente quer chave. Dá licença, meu. Eita, glória. Vaza. Quer um patinho, meu irmão? Quer um patinho? Você quer chave para quê? Você quer chave para você conectar. E você girar. E quando você gira, a porta se abre e você entra. Entra para onde? Para um outro lugar. Entra para onde? Para um outro nível. Acessar outra realidade. Todas as chaves que Deus está te entregando na conferência de avivamento já para o Brasil, é porque Ele quer que você entre em uma outra dimensão. Porta se dimensiona.
Então, comecei a fazer o apelo. Nós fazíamos, com muito esforço, um batismo por ano. Porque não é fácil batizar lá fora mesmo. Um batismo por ano. Depois que o profético chegou, e eu acolhi a voz de Deus e movi os meus passos, nós temos feito 3 batismos nas águas por ano. A igreja está vivendo um avivamento. Eu aprendi agora até em festa de aniversário a gente está fazendo apelo. É chá de mulheres, fazemos apelo. É encontro dos homens, fazemos apelo. E se eu perceber no culto que terminou a reunião de culto e um obreiro não fez o apelo, ele vai para o quartinho da sabedoria. Porque não vai ficar barato. Não se pode mexer onde Deus moveu. Não se pode mexer onde Deus moveu. Dá uma chacoalhadinha no teu irmão e diz assim: nesses dias de conferência, Deus já moveu a sua vida para um outro nível. Não mexa, não volte atrás. Passe a caminhar para frente. E quando não der para caminhar, não pare. Comece a voar nas asas do Espírito. Dá uma rajada de glória, vai. Então, o que eu entendi? Que o fluir profético, ele é fundamental para exercer liderança espiritual. E eu acredito, já falando agora, antes do final, que hoje haverá uma coisa que vai acontecer no seu corpo. No seu corpo físico. Seu corpo físico vai testemunhar o poder do sobrenatural. Já tem alguém aqui crendo nisso? Ou você está achando... Ou você está achando só porque muitos irmãos, talvez cansados, não veio, não vai acontecer. Deixa eu te dizer um negócio. O que tem aqui hoje é para quem está aqui. Agora é para quem está aqui agora. Deus não fica mandando recado. Deus vai falar com quem está aqui presente nessa hora. Quem está acompanhando pela live. Ei, tem algo sobrenatural de Deus para acontecer nesta manhã. E o Espírito do Senhor vai fazer o nosso corpo testificar de que Deus continua sendo Deus. E de que Ele tem prazer de habitar no meio do seu povo. Ele não quer ficar restrito em uma caixa quadrada, em um lugar chamado Santo dos Santos. Mas Ele construiu o ponto de contato, como pregou o pastor Diego. Ele fez no nosso coração o Santo dos Santos. O lugar onde Ele habita, e é nesta manhã que o nosso corpo vai testemunhar o poder da presença de um Deus que habita em nós. Aleluia, aleluia. Diga: todo o meu corpo será cheio da consciência da presença de Deus. Atos capítulo 28. Então entenda que eu preciso do seu ambiente profético para você compreender o texto que eu elegi para ministrar nesta manhã. Atos capítulo 28. Versículo 1 e o versículo 2. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O que eu quero ministrar hoje com vocês é este tema que aparece aqui na tela. Eu quero falar com vocês hoje da importância da sua vida em uma outra vida. Projeta para mim, por favor, o banner. Hoje, com a ajuda de Atos capítulo 28, eu quero ministrar sobre investir o fogo. Vocês têm esse banner aí? Maravilha. Diga comigo: invista fogo em alguém. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas a gente tem uns palitos de fósforo já queimando e tem outros sem queimar por aqui. Eu não sei qual deles você representa. Eu quero acreditar que já não existe mais aqui nenhum que está apagadinho assim. Se tivesse ainda, olha, foi só até ontem. Porque a glória de Deus tem sido investida aqui dentro desse santuário de uma maneira muito poderosa, sim ou não? Então eu quero acreditar que todos nós
já estamos nesse nível, porque Jesus já acendeu o fogo. Nós estamos trabalhando agora é a nossa estrutura. Porque se a gente ficar com a estrutura de palito de fósforo, vai acabar rápido o fogo. Mas se a gente tiver com a estrutura assim, de pelo menos 1 metro de vela, aí a gente vai ter fogo por muito mais tempo. Levanta a sua mão para o seu irmão e diz: o segredo, meu irmão, é investir em oração. E oração é lenha, para que a fogueira do Espírito não se apague na tua vida. Diga para ele: receba. Eita glória. Veja, é Lucas que está escrevendo o livro de Atos. O capítulo 28 de Atos, eu não diria para você que é o último capítulo do livro, porque se você for atento à leitura, você vai perceber que Atos não se encerra. Atos, ele tem ali uma indicação de continuidade. Por quê? Porque eu também daria o nome para o livro de Atos dos Apóstolos de Atos da Igreja. Porque depois que o Espírito Santo desce sobre a igreja não para mais. Um culto de 12 horas. É um culto que é para ser 3 horas, vira 5 horas, vira 6 horas. É um culto que na hora que você acha que a pessoa vai pregar, a glória já está vindo. É um culto onde o Espírito Santo tira o microfone da mão do pregador e diz: esquece o sermão, esquece tudo que você planejou, deixa eu fluir a minha glória. É um culto que é a dança profético. É um culto que os irmãos ministram profeticamente. Há um alinhamento no coração de Deus e desta igreja, há um alinhamento no ministério de louvor, no ministério de dança, da intercessão, da igreja, do apóstolo, da pastora. Meu Deus, o que é isto? Existe aqui um veio profético poderoso que nós não podemos perder. Então Lucas, ele registra esse ato poderoso. E que nós temos lições proféticas aqui que nós não podemos perder. Trata-se de Paulo sendo conduzido para a prisão em Roma. Paulo estava em um barco, como prisioneiro, e vários outros mais. E um dado momento, a tempestade deu início. Começou a agitar o mar. Começou a ficar tudo muito escuro. Não sabia mais o que era dia, o que era noite. Se você ler o contexto, você vai ver o enredo que Paulo narra, o Lucas narra todos os detalhes daquela embarcação onde Paulo estava. Eles não sabiam mais o que era dia, o que era noite. Tempestade, céu fechado, tudo escuro, vendavais, mar agitado, raios, trovões, relâmpagos. Até chegar um momento em que eles começaram a tirar tudo dentro do navio e jogar para fora. E aí um diz assim: rapaz, nós estamos jogando para fora, esse navio ainda vai afundar. Já que é um bando de prisioneiro mesmo, e não vale nada, vamos começar a matar essas pessoas. E eles conspiravam entre eles. E os tripulantes estavam ali, incluindo Paulo. E aí Deus deu graça a uma das pessoas que conduzia os prisioneiros, inclusive Paulo. E para não deixar matar Paulo, ele disse: então vamos fazer o seguinte, vamos mandá-los atirar ao mar. O que se salvar, se salvou. O que não se salvar, não se salvou. A questão é que antes de tudo isso acontecer, o apóstolo Paulo havia liberado uma palavra profética para eles, do cuidado com a navegação e da imprudência que seria entrar naquela embarcação. Mas eles não quiseram dar ouvido à voz profética. Eu oro para que nesta manhã não haja ninguém aqui bloqueado para a voz profética. Eu oro para que nessa manhã não haja ninguém aqui com restrição da voz profética. Eu oro para que nessa manhã não tenha ninguém aqui fechado para a voz profética, porque eles não ouviram a voz profética e entraram numa terrível tempestade. Sabe, eu como pastor de igreja, eu entendo bem isso. Tem momentos que uma ovelha nossa, às vezes se acerca a nós, e muitas vezes nem se acerca a nós, se acerca aos outros. E está fazendo um plano de vida, e Deus já mostrou para nós o mapa profético daquela pessoa. E aí a gente vai dizer: ora, não, porque o pastor não quer me perder. É verdade, pastor tem um negócio esquisito com ele. Nem o Jonas o pastor gosta de tirar do barco, quanto mais ovelha boa. Mas a gente está entendendo que não é um apego de coração. É porque Deus ainda não trouxe a paz que excede o entendimento, que aquilo realmente é um projeto do Senhor. E a ovelha está dizendo: não, eu já tive sinais, eu sei que é isso mesmo, Deus quer isso para a minha vida, tem que ser assim, e eu vou, eu preciso, eu já fiz isso. Agora escute uma coisa. Sua mente, ela mente. Diga comigo: a minha mente mente. A nossa mente fica com a primeira informação que nós recebemos. Quando você está andando de... Qual que é o seu carro, pastor?
Não entendi? Um C3. Aí o senhor diz assim, eu vou comprar um T-Cross da Volks. Aí você começa a pensar na cor do carro, o modelo do carro. Daí a pouco você anda na rua, você vê o T-Cross. Você vai no outro local, você vai ver o T-Cross. Você vai na praça, você vê o T-Cross. Você vai pregar, você vai ver o T-Cross. Você marca um encontro com a pessoa chega com um T-Cross. Todo lado que você vai, você vê um T-Cross. Já viu isso? O que é isso? Ah, o Espírito Santo está falando. Não, o que eu vi em vários lugares é Deus movendo. Não é o Espírito Santo falando, é a sua mente. Sua mente ficou treinada, ficou ativada a partir do momento que você falou com ela que agora você não quer mais um C3, que agora você quer um T-Cross. Então a sua mente, ela é facilmente pega para te enganar. Mas já que você sabe que a sua mente tem uma facilidade de obedecer comando, comece o seu dia como Jesus. Antes do sol nascer, coloca lenha e arrisca fogo e começa a esquentar e começa a fazer chama, começa a fazer fogo na tua fogueira antes do dia nascer, porque a sua mente vai ter uma informação: eu estou possuído pela presença de Deus, eu estou dominado pela presença de Deus, eu estou recebendo a visitação de Deus. Para você não ficar resistente aos desígnios proféticos. E então eles entraram em tempestade, e o que nós tratamos de orientar o nosso rebanho é para eles não tomarem decisão pela mente errante, mas tomarem decisão pela direção do Espírito. Quem está me entendendo? Agora olha que interessante. Um diz assim, não mata não, joga no mar e vamos ver o que acontece. Então eles se lançam ao mar, um segura no casco do navio, outro segura em alguma coisa e vai nadando. Irmãos, isso é tempo frio, tempestade, água fria, e o povo pela madrugada, e de repente eles vão nadando, até eles chegam num local, uma ilha chamada Ilha de? Isso fica ali a 1h30 de voo de Roma. Local lindo para se visitar. Eles chegam naquela ilha. Quando eles chegam nessa ilha, a Bíblia diz que lá habitava um povo que recebeu o nome de os bárbaros. Diga comigo, bárbaros. De novo. Outra vez. Mais uma vez. Bárbaros. E bárbaro é uma palavra que nós associamos muitas das vezes com algo ruim, pejorativo. Ou outras vezes, quando nós queremos dizer que aquilo é tão estupendo, é tão extraordinário, nós dizemos assim, meu Deus, que bárbaro. Ou, no sul do país, barbaridade. É sempre uma exclamação. Agora, quem eram esses bárbaros aqui? Porque, apesar da referência pejorativa, os bárbaros, o texto vai dizer para nós que eles demonstraram grande humanidade. Diga comigo, grande humanidade. Diga comigo, generosidade. Os náufragos foram acolhidos por eles de uma maneira muito exagerada em generosidade. A Bíblia diz, e eles usaram para conosco não de pouca humanidade. Percebe o que o texto está dizendo? Eles usaram para conosco não de pouca humanidade. Eles foram extremamente generosos. O que é ser generoso? Eles fizeram além da racionalidade. E o que eles fizeram? Aqui a gente já identifica. Uma grande fogueira. Quem eram eles? Eram pessoas que, independente do país, independente da sua nacionalidade, eles não eram nem romanos e nem gregos. Aqui nessa ilha de Malta, por exemplo, eram os fenícios. Os habitantes de Malta tinham origem fenícia. E o termo bárbaro não era uma descrição de selvageria para estes, mas sim uma forma de diferenciar os povos que não pertenciam ao mundo grego-romano. Como que eles agiram? Diga comigo, hospitalidade e generosidade. Eles trataram Paulo e os companheiros com muita bondade. Eles provavelmente chegaram ali naquela ilha com um risco de extremo frio. Quem sabe uma hipotermia. Diga comigo, hipotermia.
Eles tinham entrado nas águas geladas, havia uma tempestade. Aquilo é sempre no horário mais fresco, noite. Aliás, eles já vinham de um estado assim. Eles eram prisioneiros, não estavam tão bem preparados, tão bem protegidos. E hipotermia é um estado muito mais do que alguém que é muito friorento, que sente muito frio. É algo que o seu corpo entra em perigo até de morte. Ou seja, eles poderiam estar num estado onde o corpo deles não tinha capacidade de gerar calor suficiente. Diga comigo, provavelmente o apóstolo Paulo e os seus companheiros estavam com os corpos em tão baixa temperatura que não conseguiam gerar calor suficiente. E o que aconteceu? Deus preparou os bárbaros, os malteses, para quê? Para acender uma grande fogueira e aquecer o corpo, esquentar o corpo e devolver a temperatura e mantê-los vivos e mantê-los acesos. Usaram conosco de não pouca humanidade. Sabe aquela coisa que você fala assim, meu Deus, se essa pessoa não tivesse aparecido ali, eu não sei nem o que seria da minha vida. Se essa pessoa não tivesse feito isso por mim, eu acho que eu nem estaria mais aqui. Se o pastor, se a pastora, se o apóstolo não tivesse ido na minha casa, talvez hoje eu não estaria mais casado. Foi a salvação de Deus. Eles foram anjos de Deus na minha vida. É Paulo olhando para essa situação e diz, meu Deus do céu, nós já estávamos começando a ficar roxo, o nosso corpo petrificado, nós estávamos ficando completamente paralisados. Chegamos ali, não sei nem como, mas quando eles nos viram, logo juntaram graveto, logo juntaram lenha e começaram a acender fogo. O fogo foi crescendo, nós fomos aproximando, nosso corpo foi estabilizando, nós fomos tirando todo o frio, todo o gelo, fomos nos aquecendo, nós ficamos vivos. Acolher e acender uma fogueira para aquecê-los, demonstrar uma atitude além da humanidade. Não eram crentes, não eram discípulos de Paulo. Mas quem te diz que quando Deus quer te abençoar, Ele só vai usar crente? Tem alguém que recebe nesta manhã? Independente da sua tempestade, independente do seu inverno, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus pode usar até o inimigo para trabalhar ao teu favor. Deus vai usar situações mais difíceis, problemas, enfermidades, perca de trabalho, bate o carro, quebra isto, calúnia, acusação, difamação. Eu não sei quais são as tempestades. A única coisa que eu sei é que Romanos diz, todas as coisas cooperam, todas as coisas, levanta a tua mão, eu estou profetizando agora, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Você que ama o Senhor, escute, todas as coisas cooperam para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Isso aqui é sobrenatural, irmãos. Veja como é que Deus faz. Os malteses não conheciam Paulo. Paulo não era um conhecido que chegou ali por causa da... Por exemplo, eu fui na quinta-feira, foi na quinta ou foi na sexta que nós fomos lá na inauguração do Centro de Saúde. Sexta-feira, eu fui colocado em cima do palanque. O prefeito quase que tirou o perfume da minha mão, de tanto pegar na minha mão. Quis fazer selfie comigo. Prefeito de São João de Meriti queria fazer selfie com o Valdirã. Nem sabe quem sou eu. Por quê? Porque eu cheguei com um conhecido do prefeito. Porque eu cheguei com alguém que tem a porta aberta e o acesso. Aí veio outro, ontem nós fomos lá orar em cima dos prédios e abrir, passamos por todo o corredor da prefeitura, entramos em salas, oramos, ministramos e abençoamos. Por que nós fomos lá? Eu, o apóstolo Jefferson, o pastor Diego e outro apóstolo e uma pastora? Porque nós estávamos com alguém que era o ponto de convergência, de contato e era conhecido. Agora entenda uma coisa, isso aqui é madrugada, isso aqui está tempestade, isso aqui é no meio do nada, é numa ilha está volta de águas em volta, não tinha conexões, Paulo não conhecia ninguém, Paulo nunca tinha ido lá, e Paulo e uma galera ali, e de repente aquele povo diz, não, vamos acolher, vamos salvar esse povo, vamos ajudar esse povo, vamos salvar esse povo. Talvez você fique com medo, eu vou para esse lugar, ninguém me conhece, eu vou naquele trabalho, eu não conheço ninguém lá. Ei, querido, quando você vai, o Senhor vai à frente de você, Ele vai mover corações, Ele vai mover pessoas, vai haver uma fogueira acesa, pelo amor de Deus, vai haver uma fogueira acesa.
preparou para receber. Agora você quer que eu te fale uma coisa? 276 pessoas estavam naquela embarcação com Paulo. O que você faria se você estivesse lá na sua casa e de repente alguém disse assim: olha, nós chegamos, um grupo aqui, que nós queremos fazer uma visita lá na sua igreja, e nós queremos estar um momento com você aqui. A gente é um pouquinho de gente só, olha só, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. 276 pessoas chegam de uma vez na sua casa. Quem está preparado, sem nem ser informado, de receber e hospedar 276 pessoas? Diga comigo, nesse texto, tem uma operação sobrenatural. Ai, eu gosto disso. Eu gosto disso, sabe por quê? Eles não chegaram dentro de uma igreja. Eles não chegaram numa vigília. Eles não chegaram numa conferência de Albadias. Eles não chegaram numa conferência de avivamento já para o Brasil. Eles chegaram num local inóspito, no meio de uma ilha, no escuro, sem ninguém saber direito quem era o rosto. Só sabia uma coisa: é navio que transporta bandido. É navio que transporta escravos. É navio que transporta prisioneiros. Não importa, importa que são vidas, e primeiro vamos cuidar das vidas. Você não está entendendo? Deus vai colocar uma inquietação no coração de pessoas, de governos, mudança de lei. Haverá até mudança de lei. Não se assuste, não se assuste quando você vê leis sendo criadas aqui na casa de leis, e oramos por isso ontem, que vai mudar a realidade e te dar acesso àquilo que você precisa. Vamos salvar, vamos acender um fogo. Haverá uma intervenção sobrenatural. Vai profetizando, não para, vai profetizando, vai dizendo: o Senhor vai chegar na minha ilha, o Senhor vai entrar nessa tempestade. Alguma coisa sobrenatural, alguma coisa bárbara vai acontecer. Recebe aí, minha irmã. Recebe aí. Algo sobrenatural vai mudar esse cenário da tua vida. Vai mudar o cenário da tua família.
Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar. Me revela que Deus está. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não sai sem antes eu puder falar. Como tu és maravilhoso, tua presença é real nesse lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vai sem antes eu puder falar. Como tu és maravilhoso, tua presença é real nesse lugar. Hoje estou sentindo aqui agora que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está. Tem vento, tem tempestade, mas Deus está no curso da sua vida. Tem barco naufragando, tem você nadando, tem você se esforçando, tem você em agonia, tem você em desespero, mas tem um Deus que está levantando um exército ao teu favor. Tem socorro, aramama, tem socorro, tem socorro, tem socorro vindo, tem socorro vindo, tem socorro vindo, tem socorro vindo, tem socorro vindo. Deus estava no negócio da tempestade. Deus estava no negócio do naufrágio. Não tinha nada fora do controle. Tem momento na nossa vida que parece que tudo perdeu o controle. À noite, permitindo Deus, eu vou passar o vídeo para vocês verem do que éramos e quem nós estamos nos tornando depois do encontro com a presença de Deus. Mas quando eu fui desafiado a mudar do lugar onde eu estava, tem vários irmãos aqui que já foram lá, sabem onde nós estávamos. Outros já foram no novo prédio, sabem onde nós estamos. Eu fiquei com muito medo. Quem não treme quando o frio é forte? Você está com frio? Não, não estou não. O que é isso? Não é. Eu tremia.
Deus está te desafiando para algo que você não tem compreensão da dimensão. E isso assusta. Mas nesta manhã eu vim aqui para te dizer, mesmo tremendo, não pare de nadar. Você não vai morrer afogado. Deus já preparou uma ilha. E nesta ilha Deus preparou até quem você não conhece. Ah, meu Deus do céu, joga tua mão para o céu. Há uma palavra profética sendo liberada. Terá provisão, terá cuidado, terá intervenção, terá socorro bem presente. Às vezes no meio de uma tempestade a gente reclama, a gente questiona a Deus, porque a gente não está entendendo nada. Ai, está muito difícil, eu não estou aguentando, eu vou fazer um plano B, eu vou dar um jeito nisso. Eu já orei, eu já falei com Deus, mas nada está mudando. Então se a situação não muda, eu vou mudar. Cuidado. Eu venho com uma voz profética sobre a sua vida nesta manhã. Um dia, eu não aguentava mais a situação que eu estava passando. Meu irmão, 1 ano e meio, comendo da despensa da igreja. Eu, minha esposa e a minha filhinha. Vivendo um tempo de escassez. Uma tempestade. Eu cheguei a pedir pessoas para eu destelhar a casa deles e lavar as telhas da casa deles, tirar o lodo e depois passar verniz, impermeabilizar, para eu ganhar algum dinheiro para colocar dentro de casa. Eu comia o que a igreja me dava. E glória a Deus por isso, que a igreja era uma igreja generosa, era a casa das misericórdias. Ali em Belo Horizonte, o ano era ano de 2000, 2001, ou 2001 para 2002, quase chegando 2003. E sabe, na nossa igreja, como aqui, tinha uma oração matutina. Quantos fazem parte da oração matutina aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu ia para lá todas as manhãs, era de segunda a sábado. E eu tenho um hábito de ajoelhar orando, e quando eu falo com o Senhor, eu ajoelho orando e abro as minhas mãos. Eu acredito que não só a minha boca comunica com Deus, mas todo o meu corpo comunica também. E é por isso que eu já profetizei que nesta manhã o seu corpo vai testificar a consciência da presença de Deus. Quem já sente a presença do Senhor aqui? Dá para intensificar um pouco mais? Dá para aumentar a estrutura? Dá para aumentar o nível desse fogo? Vai arder, vai queimar da cabeça aos pés. E eu estava orando com as mãos abertas, naquela oração matutina com um grupo de irmãs. E eu chorava dizendo, Deus, está doendo e está difícil. Deus, eu era gerente de uma empresa. Deus, eu tinha um bom salário, eu tinha carro à minha disposição. E eu larguei aquele trabalho porque eu queria cuidar melhor da minha esposa, dando a minha atenção para ela. Eu tentei um trabalho, Senhor, e não deu certo, porque me pediram propina. E por amor ao teu nome, eu não quis fazer essa propina. A gente fica falando tudo para Deus, que Deus já sabe. Mas é a nossa alma agitada. E orando com as mãos abertas. De repente, irmãos, eu ouvia na minha direção. As orações pela manhã ali era panela de pressão. Era vapor para todo lado. Irmãs consagradas de vida santa com o Senhor. E que ia para fazer uma entrega, uma busca profunda. E eu lá orando em silêncio. E vinha na minha direção. De repente eu estava com a minha mão aberta. E tocava na minha mão. E colocava algo ali. E fechava a minha mão. Irmãos, quando eu terminava ali era um dinheiro. E aquele trocadinho eu corria. Passava na frutaria. Comprava uma verdura, uma frutinha. Para fazer uma papinha para minha filha. Para minha esposa comer alguma coisa. E eu dizia para ela assim, amor, pode comer. Eu não vou comer, eu estou em jejum. A verdade é que eu não queria comer, para que a minha esposa pudesse se alimentar. Se eu comesse, faltaria para ela. Se eu comesse, faltaria para o meu filho. Eu dizia, vou continuar jejuando até o Senhor mudar essa realidade. Não é fácil enfrentar as tempestades, irmãos. Não é fácil enfrentar o frio quando você não tem um cobertor. Não é fácil enfrentar o frio quando você não tem roupas de proteção. O seu corpo entra num estado em que ele não consegue mais te aquecer. Eu imagino que era o que estava vivendo Paulo e esses colegas dele. Mas Deus foi lá e assoprou no coração e na mente dos malteses e disse, não deixe meu filho morrer.
Não deixe o meu filho morrer. Coloca lenha, mete fogo e faça um fogo grande. Faça uma fogueira volumosa. Faça algo bárbaro. Faça algo extravagante. Eu quero meu filho vivo. Deus não me respondia como eu queria, mas me dava o que eu precisava para aquele dia. Talvez essa esteja sendo a sua grande dificuldade, de discernir a voz profética. Porque você está orando com a mente, e a mente mente. E você está focado no problema, e não está vendo o que Deus está te dando todo dia. O pão de cada dia nos dá hoje. E eu não vi, apóstolo. Eu tomei uma decisão unilateral. Eu disse, eu vou me embora daqui. E eu elegi Estados Unidos da América como o local onde eu iria. E eu fui. Sofri igual sovaco de aleijado. Se estava doendo lá no Brasil, doeu mais no meu processo de fuga. Fui preso. Nunca tinha sido preso no meu país. Fui preso. Passei 7 dias em cárcere. Na profundeza do inferno, do desespero da minha vida, eu levantei um clamor ao Senhor dizendo, pequei! Pequei! Quando me perguntaram, Diácono Valdirã, Deus mandou você ir para lá? Eu disse, Deus não me mandou, eu pedi para Ele, vem comigo, Senhor. Pai, eu pequei quando eu disse que eu não ia te pedir se eu poderia ir, mas que eu disse, estou indo e mais ou menos assim, se quiser vem comigo, senão eu estou indo. E Deus disse, você vai, e vai ser por sua conta e risco. E sabe, apóstolo, eu não ia dar esse testemunho nem de longe, mas eu entendo quando o Espírito está me direcionando quando eu estou ministrando. E eu não falava aquele idioma. E eu em profunda angústia, arrependimento que doeu no coração, eu disse, Deus, como eu chorei ontem na ministração do apóstolo Jefferson. Como foi consolador ouvir aquilo. Porque só quem passa um momento de angústia na vida, porque errou, mas ama a Deus, vai entender o poder daquela mensagem. Eu estava nos altos, mas eu amava a Deus. Eu amava a Deus. Eu estava em desobediência, eu estava em rebeldia. Mas eu amava o Senhor. E o Senhor conhece os que são dele. Você pode estar no meio de bandidos, como Paulo estava no meio de tantos prisioneiros, homens maus, homens perversos, mas Deus conhecia o coração de Paulo. Deus conhece o seu coração. Levante a sua mão para o céu nessa hora. O consolo de Deus para a tua vida. Ele sabe a embarcação que você está. Ele sabe o vendaval que se levantou. Ele sabe a tempestade que se ergueu. Ele sabe do clima. Ele sabe da temperatura. Ele sabe das suas limitações. Mas Ele dá ordem. Ele dá ordem a anjos ao teu favor. E Ele dá ordem a homens para trabalhar por tua causa. Me ajoelhei dentro daquele cubículo de prisão. Disse, Senhor, pequei, mas não sou bandido, eu sou teu filho. Me tira daqui, Senhor. Me tira daqui. Eu fui pego pela imigração.
para eu sair dali, eu precisava me comunicar. E eu mal e mal falava o meu português quebrado. Aí eu me lembrei. Eu me lembrei da palavra. Quem trouxe a Bíblia? Você trouxe? Olha, irmãos. Não tem nada melhor do que nós vivermos assim, ó. Eu vou cantar debaixo da palavra. Eu vou tocar debaixo da palavra. Eu vou servir debaixo da palavra. Eu vou adorar debaixo da palavra. Eu vou pregar debaixo da palavra. Eu vou dançar debaixo da palavra. Eu vou servir na intercessão debaixo da palavra. Eu vou servir na mídia debaixo da palavra. Eu vou para o movimento profético da dança debaixo da palavra. Eu vou para a cantina da igreja debaixo da palavra. Eu vou limpar a igreja debaixo da palavra. Eu vou servir na tesouraria debaixo da palavra. Eu vou servir na diretoria da igreja debaixo da palavra. Ei, eu vou passar por problema debaixo da palavra. Eu vou passar pela tempestade debaixo da palavra. Eu vou enfrentar os vendavais debaixo da palavra. Me lembrei da palavra e disse assim: Deus, tua palavra diz, e eu acredito nela, que em um dado momento, quando os teus filhos oravam, o Senhor liberou para ele línguas, inclusive da própria terra. Senhor, eu acredito nas duas. Eu acredito na língua dos céus e eu acredito também que o Senhor dá línguas da terra. Eu acredito que o negócio foi completo. O Senhor deu línguas espirituais. Falaram em língua dos anjos, falaram em língua da terra. Eu acredito em tudo isso, Senhor. E nesta hora, em arrependimento, eu te peço, dá-me a língua dos homens. Eu preciso sair daqui. Dormi como deu para dormir. Aquilo era, nesta primeira prisão, era o terceiro dia. Olha o que eu me dou conta aqui agora. Terceiro dia é o dia da ressurreição. Já se passaram 25 anos. E exatamente agora eu me dou conta disso. No terceiro... Isso é porque eu estou dentro de um ambiente profético. O ambiente profético vai ativar. O ambiente profético vai tirar coisas de você. No terceiro dia, quando eu vou dar bom dia para o Senhor, eu já dou bom dia no idioma dele. Aí ele começa a conversar comigo, eu respondo para ele, converso com ele. Na minha cabeça eu estava falando em português, mas na minha boca saiu o idioma dele. Ele olhou para mim e falou assim: uai, você é mentiroso. Eu falei: gente, agora tem meu colega de cela. Sabe quando a coisa vai de mal a pior? Já não estava bom não ter dado certo a viagem, já não estava dando certo a imigração ter me pego, já não estava dando certo eu ficar na prisão. Agora o colega de prisão se não quer mentiroso. Para me matar, o que custava? Eu disse: mas por que você fala que sou mentiroso? Você chegou aqui, todo chorando, parecendo uma criança, e dizendo que estava desesperado, e porque tinha alguém lá na cela que entendia os dois idiomas. E agora você está aqui conversando comigo meu idioma. Eu falei: não estou conversando no seu idioma. Eu estou conversando no meu. Como no meu? Se eu te entendo. Não, eu estou conversando no meu. Então por que você está me entendendo? Eu falei: sabe o que eu aprendi ali? Tem horas que Jesus está fazendo e você não está nem entendendo. Tem hora que Jesus está falando, está te dando e você está ali, ó, parecendo esse ventilador. Fala ao seu irmão aí: se liga na fiação, vaso. Se liga na fiação, vaso. Aí eu falei: meu Deus do céu, a oração que eu fiz. Tem oração que você faz e você esquece, mas Deus não. A Bíblia diz que quando Ele ouve a sua oração, Ele desloca um anjo e vem com uma taça. A taça é recolhida das tuas lágrimas, a tua oração, e é apresentada como incenso diante dEle. Deus havia recebido a minha oração. E Deus, como estivesse dizendo: na ira eu lembro da misericórdia. Eu solicitei um encontro com o delegado de imigração, um horário com ele. Eles não quiseram dar. Aí eu fui transferido daquela cela para uma outra cela. E quando eu fui transferido de uma outra cela, que parecia que estava piorando, era melhorando. Mas como está melhorando, você sai de uma prisão para outra? Pois é, tem hora que você sai de uma luta e diz: eu achei que eu ia resolver aquela luta, já entrei e foi em outra. Mas é o estágio que Deus tem para resolver as duas.
Joga sua mão para o céu, porque isso aqui é do Senhor para sua vida. De luta em luta, mas também de força em força, de fé em fé, de glória em glória. Você que recebe nesta manhã, deixa eu te dizer uma coisa: você não vai entender os processos de Deus, e não é para entender, é para confiar. Quando eu cheguei lá, uma pessoa falou assim: olha, rapaz, nós também estamos na luta para falar com o delegado, está difícil, mas nós ficamos sabendo que o quarto onde ficam as nossas roupas é perto da sala do delegado. Eu disse: e o que tem a ver? Não, você pode pedir para trocar a sua muda de roupa. Então ele vai te levar lá no local para você pegar a sua roupa. Se você conseguir escapar deles e correr, chegar na porta da escritório do delegado, o delegado vai mandar você entrar, ele não pode te impedir mais. Eu falei: ah, é? Só não comi espinafre porque não tinha. E também não apitei cachimbo, porque graças a Deus eu não fumo, eu sou liberto. Eu disse: Senhor, me deste a língua, agora me dá a ousadia. Me torna invisível diante desses guardas. Eu preciso chegar naquela sala. Não dá para entender, é coisa de doido. Mas numa noite escura, no meio de uma ilha, no meio de uma tempestade, no meio de uma escuridão, Deus está preparando alguém para te dar um canal, uma direção, uma solução, um escape, um livramento. Tem alguém aqui pelo sangue de Jesus? Tem alguém aqui pelo amor de Deus? Eu disse: amanhã eu vou lá, Senhor. Ser comigo. Rapaz, eu chamei o guarda, falei: eu preciso pegar minha roupa. Aguarda que eu vou ver a oportunidade. Aí depois chamou: olha, tal pessoa, fomos nós. Aí eu disse para a pessoa: você vai na frente. Eu vou ficar atrás de você. Porque eu pensei na minha mente: ele tem que se distrair para eu conseguir me livrar dele. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender que tem resposta de Deus para você que não é miraculosa. Parece filme que eu estou falando, mas isso aconteceu comigo. E eu tenho testemunha das pessoas que estavam lá junto comigo. Eles sabem de todo acontecimento. Tem resposta de Deus para a sua vida que não será miraculosa. Ela será dedutiva. Repete isso aqui. Tem resposta de Deus para mim que não será miraculosa. Ela será dedutiva. Está esperando um terra. E Deus está. Está esperando um anjo ou um apóstolo. E Deus está levantando uma irmãzinha e está dizendo assim: o Senhor tem o dom de cura. O Randy Clark tem um dom de cura. O outro tem um dom de cura. E nenhum viu, mas Deus me mostrou. Tem uma espada na coluna do seu filho. Tem uma espada na coluna daquele moço. O que é isso? Os caminhos misteriosos de Deus. Os anônimos que Deus levanta. Aqueles que não são citados o nome na história que Deus levanta. Por quê? Porque o negócio é o amor de Deus com a tua vida. O negócio é a glória ser de Deus. A excelência não é o vaso, mas o poder que Deus coloca no vaso. Eu fui. E o rapaz foi na minha frente. Quando o guarda abriu a porta, ele fez aquele negócio de fazer assim, ó. Girar a porta e meio que entrar meu corpo. Quando entrou meu corpo, eu saí correndo. Que ele percebeu isso para voltar, eu saí correndo. Irmãos, se vocês me chamam de formiga atômica, porque eu estou no culto pregando e pulando, você não sabe o que foi minha correria aquele dia. Parece que eu acionei o turbo, mas era um turbo de avião. Cheguei na porta. Preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. O guarda pega. Eu falei: não, eu tenho o direito de falar, eu quero falar. O delegado fez assim. Faz assim comigo. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Corri, o delegado disse assim: guarda, fica aí. Ele vem para cá. Obstáculo para agora. E você é contemplado agora. Não, você fica de pé um pouquinho adorando. Eu sinto necessidade, porque eu sei de onde Deus me tirou. Fica parado, obstáculo. Te detém, obstáculo. Não se mova, obstáculo. E você, o filho amado de Deus, entra nessa sala. Escuta Deus falando com o teu inimigo agora, dando a ordem para ele parar. Escuta Deus dando a ordem para essa tempestade parar. Escuta Deus dando a ordem agora, meu irmão, para que toda oposição se detenha. E Deus te convidando para entrar no lugar do livramento. Coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pode se sentar, por favor, querido. Você viu que hoje eu estou bonzinho, né? Não te deixe em pé o tempo inteiro. Para e você vem. Eu quero sair desse ponto e o Espírito Santo me deixa aqui. Para você, ele entra. Você nem entra, você fica. Ele é que entra. É ele que vai ter acesso à minha sala. Não, você é cidadão desse país. Ele não é não, mas eu convido ele para entrar. Deus vai entrar na sala daquele diagnóstico. E o médico vai dizer assim: eu estava aqui em julho pregando. E aí eu passei por Belo Horizonte, eu tinha uma agenda também, fiquei com manhã, fiquei uns dias lá com ela. E de repente manhã começa a me reclamar de um joelho que estava muito inchado, que estava muito estranho. Eu disse: manhã, só tem que ir ao médico, só tem que parar com essa mania de ficar passando álcool, fogo, com pedras de ângulo, não sei mais o que. E vai pro médico, vai fazer raio-x nisso aí manhã. E aí eu fui para Portugal e liguei: manhã, a senhora já foi? Ô meu filho, eu fui. E ela falou que eu tenho que fazer. Por que eu ainda não fiz o tal do exame que o médico pediu ano passado? Eu nem lembrava mais desse negócio. O que, manhã, que a senhora não lembrava? Não, que diz que tem um cisto no meu tórax, meu filho. No que, manhã? No meu tórax, no tórax. Manhã tem um dialeto dela. Meu tórax, meu filho. Eu disse: manhã, o que a senhora está falando? Manhã tem 74 anos de idade. Pariu 12 filhos soprando garrafa dentro de casa. Era anestesia. Eu mesmo nasci assim, sopra a garrafa para fazer pressão. Nunca fez exame. O batera tá rachando, ele está escondidinho. Nunca fez ultrassom, nunca fez pré-natal, nada dessas coisas. Então, garotas novas tá tendo câncer, eu já me preocupei. Falei: meu Deus, não é possível. Liguei pro meu irmão: eu não estou sabendo, pelo amor de Deus, alguém vai lá na casa de manhã e pega esse exame, vê o que esse médico está falando, se manhã não está falando coisa errada. Aí, leram, viram que realmente aqui. Eu falei: manhã, a senhora não vai para pulso, coisa nenhuma. Fiz imediatamente, como diz ela: faz um picles, meu filho, que eu pago e vou. Fala comigo, picles. Todo mundo fala o dialeto da dona Ana. Faz um picles que eu vou. Pois eu vou fazer agora. Liguei para um dos melhores hospitais de Belo Horizonte, chamei meu irmão que está nos Estados Unidos, pagamos, fez o exame, fez a consulta, não é? E ficou de voltar o resultado. E eu disse: eu preciso subir ao monte, eu vou orar. Eu não vou entregar a minha mãe para o Satanás. Não vou entregar a minha mãe para uma doença maldita.
para uma doença crônica, eu vou orar. Chamei meus amigos de oração. A coisa muda. Está com um diagnóstico na mão, chama um amigo de oração. Está com uma sentença do juiz, chama um amigo de oração. Está com um não lá naquela empresa, chama um amigo de oração. Está com a vida financeira amarrada, chama um amigo de oração. Você vai acionar a promessa, o amigo vai dizer amém, é para ele. O Senhor Jesus disse sim. O Senhor prometeu que ele seria abençoado com toda sorte de bênçãos, Pai. E eu chamo a existência, eu dou um amém. Eu libero sobre a vida do meu irmão, vai acontecer. Vai haver cura, vai haver sinais, vai haver prodígio, vai haver maravilha, vai haver intervenção sobrenatural, vai haver o mover de Deus, vai a glória do Senhor, vai manifestar. O companheiro de poder, ele só quer trazer poder para a tua vida. Só que até com companheiro de poder, eu particularmente não falo tudo. Porque eu protejo o coração dele para ele entregar para mim aquilo que o Espírito quer falar. Então eu disse, eu vim aqui para orar por uma causa. Eu preciso de uma intervenção, de uma resposta do Senhor. Eu preciso de um agir de Deus, né? E eu quero que você ore e aproveita também aí. Ora pela minha mãe, minha família. Pronto, o nome de manhã já estava lá. Começamos a orar. Desci daquele monte com uma paz no meu coração. No outro dia subi de novo. E até manhã ir no médico era 7 dias. Eu falei, epa, maravilha. É 7 dias que eu vou para o cume do monte. Será que é hora que eu volto? Mas bora. E vamos orando, e vamos orando. Aí amanhã vai no médico. Quando vai no médico, o médico faz um exame e faz aquele MRI, né? Que vai ver você por dentro do pé, da cabeça ao pé. E volta no médico, mais uma semana. E mais uma semana eu fazendo o quê? Com meu colega de poder no monte, tô orando. Aí de repente, eu ligo para a mãe. Ei, mãe, o que o médico falou? Ô meu filho, o médico falou que o que quer que seja de coisa ruim que estava instalado no meu pulmão, morreu ali, só está a marca. Eu não tenho nada, meu filho. Eu tô toda cheia de saúde. Louvado seja o nome daquele que continua dando livramento, que continua intervindo e mudando até mesmo sentença, mudando realidade de exames, mudando diagnóstico médico. Alguém está crendo aqui? Eu estou dizendo que coisas sobrenaturais acontecem quando você está em um ambiente profético, em um ambiente da presença de Deus. Eu entrei na sala, você achou que eu tinha perdido? Não perdi não. Eu entrei na sala do delegado. E quando eu entro na sala do delegado, o delegado diz assim, o que você precisa? Eu falei, ir embora amanhã. O problema é que você não sabe. Se você compra um avião, você compra um jumento. Você não sabe. Se o cabelo é liso, você quer cacheado. Se é cacheado, você quer liso. Se é pequeno, queria ser grande. Se é grande, reclama que tem que curvar para passar no lugar baixo. Porque eu fico olhando esses homens grandes e falando que eu sou pequenino. Eu falo, mas vocês têm que curvar para falar comigo. Onde eu passo de pé, de cabeça erguida, vocês têm que passar curvado. Inclusive, naquela hora, eu me deslizei fácil, porque o que estava na minha frente parecia um guarda-roupa. Então eu estava meio que escondido, deu tempo, Ele disse, embora amanhã é impossível. Eu falei, não é impossível porque eu vou. Diante de Deus, irmãos. Uai, o que eu tinha para perder? Já estava preso mesmo, e não ia ficar mais preso que estava preso. Eu vou amanhã. Ele disse, não vai. Eu falei, vou. Por que você vai? Eu falei, pronto, já começou. Aí ele já interessou na minha fala. Diga comigo, tem respostas de Deus. Que não virá miraculosa. Ela será dedutiva. E eu já estava vendo Deus agindo quando ele perguntou, então por que eu iria? Ele queria que eu desse uma causa. E eu dei. Eu disse, porque se você olhar o meu bilhete de viagem, o meu retorno do seu país para o meu é amanhã. E eu não quero dar despesa para o teu governo e nem para o teu cofre. Te mete. Enquadrei ele. Faz assim.
na cabeça de Satanás. Não preciso do seu dinheiro. Eu volto amanhã, então é simples. Libera desta palhaçada toda aqui, porque eu não tenho nada a ver com isso. E me põe embora. Resumindo, irmãos, ele disse que não poderia, porque naquele dia seguinte sairia um ônibus com 100 pessoas deportadas. Eu disse para ele, eu até aceito ir nesse ônibus, porque eu não vou ser deportado do seu país, mas eu até aceito. É Paulo, um homem livre no Senhor, mas dentro de um barco preso por outras pessoas. Mas o Deus de Paulo é o nosso Deus. Eu até aceito, mas não pode, só tem 100 cadeiras. Eu vou de pé, não tem problema, mas eu vou. Mas só pode 100, vai 100 com um, porque eu sou um que vai entrar, doutor. Aí na hora eu disse, doutor, se o senhor não me deixar sair amanhã eu vou chamar aqui a Fox, canal de televisão, eu vou denunciar tudo que eu vi aqui dentro. Doutor, eu vou arrumar problema para a sua vida, eu sou um homem legal, eu entrei legal no seu país, eu tenho cartão de crédito. Não tinha um centavo de crédito, mas tinha cartão. Você não precisa falar detalhe, precisa? Eu só falei que tinha cartão de crédito. Problema nosso que nós queremos explicar demais. Apóstolo, eu posso ser um pouquinho abusado aqui? Porque eu me ensino a palavra da fé. Vira para o seu irmão e fala assim, você tem que aprender. Fica calado. Agora diz para ele assim, cola sua boca. Não, mas fala assim. Morde os dentes. Cola sua boca. Bora, fala direito, Betel. Fala, ei. Trava os dentes, fala. Cola sua boca. Trava os dentes. Cola sua boca. E esse narizinho assim de quem tá bravo. Cola sua boca. Diz pra ele assim, vai 100 com um. Mas eu vou. Eu tenho cartão de crédito. Eu tenho passagem paga. Estava financiado em 1000 vezes. Mas estava paga. Então eu vou voltar daqui. Se eu não voltar, eu vou arrumar um problema que o senhor não quer ter. Porque eu vou chamar a Fox, eu vou denunciar os maus tratos sobre-humanos. O senhor quer ter esse problema? Quando você passar pela porta que Deus estiver abrindo, você vai ser revestido, investido de uma autoridade, que você vai frangir o nariz, seu dedinho de profeta vai se levantar. Tem algum profeta e profetiza nessa casa? Levanta o teu dedo e diz, eu irei enfrentar o meu Golias, em nome do Deus de Israel. Use a autoridade do nome. Ele disse assim para mim, volta lá para sua cela. E eu não estou te prometendo nada. Eu disse para ele assim, eu estou indo arrumar as minhas coisas para amanhã eu ir embora. E não te vejo nunca mais, doutor. E fui. Quando eu cheguei lá, os colegas de cela perguntam, sabe como que eles me chamavam lá na prisão, apóstolo Jefferson? Pimentinha. Esse é meu apelido de cadeia. Será por quê? Não, Saul, quando encostou pé de profeta, profetizou. O povo lá começou a profetizar depois que eu cheguei naquela cela. Começou a ver o fogo de Deus na minha vida. Estava ardendo. É a pimenta de Jeová. Como é que foi lá a pimentinha? Eu falei, tudo certo. All done. Me desfrutem hoje, porque tomorrow I'll be back home. Eu vou para casa amanhã. No outro dia levantei cedo. Fui lá, me banhei, arrumei, fiz a minha oração, fiquei lá no quarto. Você não vai para o pátio? Vou não. Por quê?
Eu quero que eles venham me tirar daqui, de dentro dessa cela. Tem que vir na minha suíte. Irmão, diante de Deus, eu fiz isso. Aí eu fiquei, eles disseram assim: rapaz, desiste. Se ele já falou com você que não prometia, e aqui, ó, eu estou aqui há 3 meses, 6 meses, eu não sei você há quanto tempo está, mas eu estou indo embora hoje. E todo dia eu fazia culto ali. E ganhei um bocado de gente para Jesus. Foi uma benção. Às vezes o seu barco tem que quebrar mesmo. Às vezes a tempestade tem que vir, porque senão você não vai para o lugar que Deus quer que você vai. Aí você entra num barco achando que você vai fazer uma coisa, Deus diz: vou mudar essa rota, você vai fazer outra. Você vai ter que ir lá naquele médico, e como que ele vai ser testemunhado o poder de Deus? Você vai ter que ir diante daquele juiz, porque como que vai testemunhar que o poder de Deus te absorveu? Que o juiz vai falar assim: eu não sei porque eu dei sentença favorável. Eu estava pronto para dar uma sentença negativa, mas eu não sei porquê. E você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. A mão de Deus, a intervenção de Deus. Deus usa bárbaros para acender uma fogueira. De repente, eu estava ali deitado dizendo: Jesus, dê misericórdia. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Me ajuda, Jesus. De repente eu ouço o barulho do portão lá se abrir, porque tinha uma corrente que parece que da maior alto nível de periculosidade estava presa ali. Era lá no corredor. Ele abriu, eu vi o barulho. E aí você ouve os passos, né? Aquele silêncio no corredor. Tac, tac, tac. Eu disse: ele está vindo ao meu encontro. É um anjo vestido de farda humana. É um anjo com uma arma física, com umas vestes físicas, com um olhar meio de matador. Mas é o anjo, porque é o Senhor que está vindo através dele. Chegou a minha hora. Você precisa aprender a levantar a mão e ser uma voz profética sobre você mesmo. E dar voz, dar voz, dar voz, dar voz. Mudar realidades na terra através do comando profético. Ele vem. De repente ele diz: Valdir Araújo. Disse: sou eu mesmo. Venha. Eu disse: estou indo para casa. Tchau. Tchau. Irmãos, eles foram, né, me levando. Eu não era deportado, então não estava algemado. Eu fui escoltado. Que pessoa de alto nível tem que ter escoltas. Tiraram os meus cadastros, porque ficaram preocupados se por acaso eu não poderia tropeçar sobre eles. Tiraram o cinto, que ficaram com medo de eu estar desconfortável. Mas estava tudo bem, porque eles estavam do meu lado. Se eu precisasse de alguma coisa, eles me apoiariam. E eu caminhei erguidamente na direção daquele portão do pátio. Quando eu estou aproximando do portão, eu ouço o grupo de brasileiros que estava lá cantando: o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou do céu da pátria nesse. Chega! Se eles fossem da Betel, o que eles cantariam? O que você cantaria? Fala. Eu sou livre. Você cantaria? Eu sou livre. Vai se sentindo no lugar dessa liberdade que você precisa. Dentro dessa prova que você está passando, e a mão de Deus agindo, Deus usando um anjo, meu Deus do céu, decretos proféticos sendo liberados, e você vendo prisões se romperem, cadeias caindo, portas se abrindo, e você cantando. Sou livre. Eu sou livre.
Você vê, o povo começou a dizer que ia morrer no naufrágio. Vai morrer. Estamos cansados, exaustos que não tinha força para nada. E agora ter que nadar até aquele local que parece escuro, parece ter uma ilha, eu não sei se tem. Nós percebemos que tem rocha, então deduziram pelas rochas que tinha uma ilha. Eu insisto com isso aqui nessa manhã, diz assim: tem resposta de Deus na minha vida? Que não será milagrosa, ela será dedutiva. Espera aqui, você lembra de Elias? Quando Deus disse para ele: vai para Sarepta, lá tem uma viúva que vai te sustentar. Deus falou para Elias o nome da viúva? Responde, Betel. Deus falou o nome da viúva? Deus falou qual era a casa da viúva? Deus falou se era alta, se era baixa, se era pequena, se era bonita, se era feia? Não. Elias entra dentro da cidade. E quando o texto diz que quando ele entra na cidade, logo ele vê uma mulher catando gravetos. E ele a aborda. E ela é a viúva que vai dar sustento para Elias. Ah, deveria ter muita viúva. Mas é uma tremenda de uma sincronia, não é? Se é porque tem muita viúva e aquela que ela abordou, logo ela e aqui a prover. Elias olha para aquela mulher e vê que ela está fazendo uma coisa que não era para ela fazer. Porque se ela tivesse um homem, era o homem que estava catando o graveto. Então ele diz: essa tem que ser viúva. Porque ela não tem homem. Pela idade dela era para ter um homem. Se ela não tem um homem, ela é viúva. Então eu vou pedir para ela. E ele deduziu a resposta do milagre de Deus. Diga: tem resposta de Deus para mim? Que não será milagrosa, será dedutiva. E como você deduz? Pelos sinais proféticos que são emitidos. Você já recebeu alguns sinais proféticos de Deus aqui durante esse encontro, durante essa conferência? Alguém testifica isso? Calma, vamos lá. Alguém testifica isso? Então comece a encontrar respostas de Deus. E não fique aí dando chilique. Porque Deus tem a sua maneira de fazer, de trabalhar. Dele é o querer e o efetuar. Então o povo dizia que ia morrer. E Paulo estava convencido que independente do que acontecesse, ele chegaria a Roma e todos ali seriam salvos da morte. Por que Paulo estava tão convencido? Diga comigo: Paulo estava convencido porque ele tinha uma palavra profética. Ei, quem recebeu uma palavra profética aqui? Tem recebido? Não é impossível estar na Betel e não estar cheio de palavra profética, porque esse local é uma plataforma profética. Bata o seu pezinho assim e diga: eu estou na terra do avivamento. Chacoalhe os dois pés: eu estou na terra do avivamento. Diga: este lugar é uma plataforma profética para a minha vida. Celebra com honra, aplauda com honra a terra que Deus te faz pisar nela. Por que Paulo estava convencido? Porque Paulo tinha uma palavra profética. Atos 27, versículos 23 e 24. Antes de Atos 28. Olha o que estava acontecendo. Olha o que Paulo está dizendo. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Não, deixa lá, filho, por favor. Mais uma vez no 3, eu quero que vocês leiam comigo, hein? 1, 2, 3 e... É para aplaudir de pé. A gente não vê anjo todo dia, toda hora, né, filhão? Não vê. Você vê todo dia, toda hora? Não vê. É coisa que marca. E Paulo estava dizendo: o barco parece que ia afundar. Mas antes desse movimento começar a acontecer, Deus mandou um anjo para falar comigo. Gostei desse aleluia. Quem deu esse aleluia? Esse saiu.
Deus mandou um anjo para falar comigo. Uau! Então é o seguinte: eu e nenhum de vocês vão morrer hoje. Você tem essa ousadia para começar a profetizar quando tudo está mostrando o contrário? Quando está faltando um arroz na panela? Quando o diagnóstico médico é assustador? Quando o seu patrão já falou que vai te dispensar, que tem uma lista de corte, nem falou seu nome e você já está... Falou que vai ter corte, eu vou sair, porque eu fui o último a entrar. Para de miar como gato e começa a rugir como um leão. Todo mundo, vou morrer. Perdoa meus pecados, Senhor, perdoa meus pecados. Ai, minha mulher que eu não vou ver mais. Ai, meu negócio que eu não vou perder. Ai, como é que eu vou fazer? E agora eu vou morrer, Paulo? Ninguém vai morrer, porque ontem à noite Deus mandou um anjo para falar comigo. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós não temos uma palavra e queremos nos mover. Não temos uma palavra e queremos nos mover. Sabe qual é o nosso outro grande problema? Nós tomamos decisões na hora errada. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, é muito comum passar muito furacão. Pesado. Que aquele negócio que levanta telhado de casa, levanta caminhão. Uns tornados malucos, de vez em quando levanta até umas casas. Sabe qual a orientação que eles dão pra gente? Fecha bem as portas, fecha bem as janelas e vai para o banheiro. Fica lá naquele negocinho, sendo na banheira. Ou seja, o que eles estão dizendo? Não é hora de correr para dentro da tempestade. Por que eles estavam naquela tempestade? Porque a palavra profética veio antes, eles não ouviram. Eles correram para dentro da tempestade. Tem muito crente passando luta, enfrentando problema, porque não ouviu a voz profética que Deus levantou e deu conselho e orientou e falou. E quis ignorar tudo isso para viver o seu próprio plano. Na hora da tempestade, não é hora de tomar decisão unilateral. É hora de ficar quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fala para o seu irmão, fica quieto. Te aquieta. Tenha paciência. Você verá o livramento do Senhor. Ele é Deus, Ele não mudou. Alguém pode adorar? Aí o texto diz assim, que quando o maltese viu que uma víbora picou Paulo e ele não morreu. Tem revelação demais nesse texto. Sabe o que aconteceu? Os malteses mudou de ideia com Paulo. Diz, não, esse homem não é um bandido, não. Levanta a sua mão, eu quero profetizar para quem acredita aqui nessa manhã. Muitas pessoas vão mudar o pensamento a seu respeito. Membros da igreja que você pastoreia vai mudar o pensamento a teu respeito. Líderes do ministério que você faz parte vai mudar o pensamento a teu respeito. Tem alguém em cima na mídia que está recebendo isso? Quem é o líder dessa mídia aí em cima hoje? Deixa eu ver. Quem é o responsável que está aí? Levanta a sua mãozinha santa para o céu. Quem está respondendo aí hoje nesse nível aí, nessa área? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu estou declarando, irmãos, que aquela pessoa que murmura contra você, aquela pessoa que até te ajuda em alguma coisa, mas está achando, está com um pensamento errado sobre você, quando vê o sinal de Deus na tua vida. Deus vai criar um meio dele ver que a presença de Deus está no teu corpo. Quando eles viram que Paulo não era um bandido, disse, esse homem é um Deus. Aí, o original vai falar que eles fizeram uma grande fogueira. O texto vai dizer isso. Mas sabe o que o original está dizendo? Eles foram muito exagerados com o que eles fizeram com Paulo. Eu estou aqui crendo
que alguém, quando olhar o livramento de Deus na sua vida, vai dizer assim: mas precisava de tanto assim? Nossa, mas também para uns dá muito e para outros não dá nada. Alguém está pregando a bênção de abundância e alguém está pegando? Nós temos um problema. Quando o Senhor fala para nós que vai dar o pão de cada dia, a gente pensa em qual pão? No pão francês. Pãozinho de 50 gramas, apóstolo. Dependendo do buraquinho do bichinho aqui, não cabe nem lá dentro direitinho. Buraquinho do dente. O original diz que o Senhor nos dará o pão volumoso de cada dia. Estenda a mão para uns três e diz: vai ser abundante, vai ser abundante, vai ser abundante, vai ser abundante. Pelo amor de Deus, se você recebe, reaciona e diz: eu creio, será abundante. Eles foram exagerados. E você acha que isso foi coisa de malteza apenas? Isso aqui é sobrenatural. Você precisa pegar as revelações do texto. Eu só consigo extrair essas coisas depois que eu saio. Parar de cultuar sermão. Parar de cultuar a Bíblia e não cultuar a presença do Deus da Bíblia. Eu vivi muito tempo cultuando os sermões e cultuando apenas o texto. Depois eu entendi que é o momento que você está lendo, uma revelação sobe aqui, você para o que você está lendo. Aquele desespero, não, porque eu tenho que ler o capítulo todo. Você tem que ler a Bíblia toda, mas você não pode perder nenhuma revelação. Eles foram, diga, exagerados. Ei, Deus levanta quem você nem imagina para investir fogo na sua vida. O que é isso? Para te proteger. Para você vencer o inimigo. Para você vencer o inverno rigoroso. O frio. Então, já que esse texto é profético, pensa comigo que esse frio em que Paulo precisava de vencer pode representar também um inverno espiritual na nossa vida. O que é um inverno espiritual na vida do crente? Provações e lutas. Escassez de fervor. Isto é inverno rigoroso. Diga comigo: provações e lutas. Escassez de fervor. Ou seja, é um tempo de dificuldades, de frio espiritual, de ataque do inimigo. Quando a fé é abalada e a pessoa é tentada a se isolar. E essa é a hora que faz necessário você se tornar um soldado na guerra espiritual. Mas também é um tempo que você não tem fervor, o seu corpo começa a baixar tanta temperatura que ele não consegue se aquecer. Então isso fala de desânimo espiritual. Isso fala de oração mecânica. Aquele negócio que até para orar, para comer, a pessoa fala: Senhor, abençoa o que tem, abençoa o que ainda vem, não deixa chegar mais ninguém, amém. Só isso. Diga: abençoa o que tem e o que ainda vem, e não deixa chegar mais ninguém. Máximo que faz é essa oração mecânica. Isso é um presbítero que tem lá na igreja, que nós, quando ele estava na obra trabalhando lá, ele já orava, se chegava a comida, ei, hora boa, glória a Deus, né, pastor? Eu gosto de trabalhar aqui porque aqui tem fartura. Ora aí, Senhor, abençoa o que tem e o que ainda vem, já está me pedindo mais comida, e não deixa eu chegar mais ninguém, porque eu quero comer muito. Tempo de oração mecânica. A gente joelha. Oh, meu Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Oh, Deus, abençoa o pastor, o apóstolo, ministério de louvor. Abençoa a igreja, Jesus. Oh, meu Deus. Abençoa o Satanás. Opa, sou Satanás, não. Senhor. Sabe aquela oração cansada, mecânica? Inverno. É Jesus de Genésio, cachorro de cacho, Deus de Deusdete, por aí vai. Desânimo, oração mecânica. Alegria passageira, desanimado, isola de tudo, perde o fogo. Essa manhã eu profetizo sobre a tua vida uma ativação do fogo do amor,
do amor desesperado por Deus, do amor desesperado pela presença, do amor que te consome pela glória do Senhor. Alguém recebe? Do amor que não vai te deixar se conformar, do fogo que vai te incendiar e vai fazer você incendiar outras pessoas. Ninguém vai morrer espiritualmente perto de você, porque você acenderá uma grande fogueira de Deus. Ei! 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 Recebe. Recebe. Recebe em cima da galeria. Recebe aqui na minha frente. Recebe, pastores e líderes. Recebe, igreja. Recebe, pelo amor de Deus. Se bárbaros acendem fogo, quanto mais a igreja. Recebe. Recebe. Há um batismo de fogo ainda para acontecer nessa manhã na tua vida.